Olá, este é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos onde apresentamos uma receita para mixar uma música a partir do zero. Estamos na metade do caminho, já chegamos na metade do processo de mixagem e espero que você tenha assistido e estudado o que foi apresentado nos 2 vídeos anteriores. Estamos mixando uma música que gravei na série onde mostrei como gravar e captar corretamente instrumentos e vozes, que é este projeto que aparece agora na tela. Tudo foi feito em uma versão gratuita do Pro Tools, a versão First. Para você acompanhar esta série de vídeos, você pode usar a sua DAW favorita. Não precisa necessariamente usar o Pro Tools, ok? Estamos vendo nessa série de vídeos como mixar uma música para que ela possa ser tocada no rádio, ou seja, dentro do padrão comercial. Não importa se a música foi gravada em um home studio ou em um grande estúdio de gravação, a mixagem sempre terá um papel importantíssimo no sucesso da produção. Uma boa mixagem depende de uma boa gravação, mas sabemos também que uma mixagem ruim arruína qualquer boa gravação, mesmo que essa gravação tenha sido realizada no melhor estúdio do mundo. Ou seja, os 2 processos dependem um do outro, a gravação e a mixagem. No primeiro vídeo, vimos a mixagem estática, um dos passos mais importantes do processo de mixagem. O primeiro passo, e que quando não é realizado, é a causa da maioria dos problemas da mixagem, normalmente dando como resultado uma mixagem ruim. No segundo vídeo, vimos como aplicar equalização e compressão no Mixbus, para dessa forma criar um esboço geral da sonoridade da música. Esses 2 passos são importantíssimos e devem ser executados para que possamos continuar com a nossa mixagem sem problemas. Neste terceiro vídeo, iremos ver de perto a ferramenta mais importante da mixagem, o equalizador. Posso até afirmar que realizar uma boa mixagem depende do bom uso do equalizador, e é impossível usar bem uma ferramenta sem conhecê-la, sem saber para que serve e quais são as técnicas a serem empregadas com ela. O equalizador serve para muita coisa, mas seu uso tem como objetivo dar clareza e pegada na sonoridade geral, quando juntamos vários canais, cada um com um som diferente. Muito bem, então vamos começar. Aqui temos a janela Edit de uma sessão Pro Tools. Nela são mostrados os gráficos de formas de onda. No Pro Tools, essa janela é chamada de Edit. Nada impede que operemos uma mixagem neste ambiente, mas eu acho mais viável mixar pela janela Mix. Vamos aqui no menu Window e clicamos em Mix. Agora é mostrada a janela Mix, que emula uma console de mixagem. Em DAWs como Logic, Sonar, Cubase, Studio One, Reaper e várias outras, podemos ter os 2 ambientes abertos ao mesmo tempo. Normalmente a janela de trilhas fica em cima e a janela do mixer fica embaixo. Na janela Mix, cada módulo de canal, cada fader, se corresponde com uma trilha da janela Edit. A organização na janela Mix é da esquerda para a direita, e na janela Edit é de cima para baixo. Ignore os plugins que estão aplicados nesses canais. Eles são os emuladores de amplificadores de guitarra que usei quando gravei a música. Gravei as guitarras secas e as distorci com amplificadores virtuais. Então, nesse momento não tenho nenhum plugin de efeito nessa mixagem. Todos os canais estão secos, exceto o Master Fade, onde apliquei um equalizador e um compressor. Isso foi no segundo vídeo, lembra? Ok, agora chegou a hora de tratarmos as trilhas numa forma individual. Irei lhe mostrar um método correto de aplicação de equalização, já que podemos usar a equalização de diversas formas diferentes. E quando somos novatos, temos aquela ansiedade de ver logo as coisas acontecendo. Normalmente, essa ansiedade nos leva a usar o equalizador de uma forma drástica e desmedida, o que pode vir a distorcer a sonoridade de uma trilha, deixá-la mais opaca ou então muito brilhante, além da conta. O segredo é usar a equalização de uma forma sutil, de uma forma mais natural, que eu costumo chamar de forma musical. Então vamos ouvir um trecho da música onde temos o violão acústico. Vamos achar o trecho aqui. Bem aqui, ó.
Então vamos equalizar a sonoridade do violão. O que vou fazer é, aqui na seção de Inserts, que no Pro Tools é aqui em cima, é onde inserimos os plugins de efeitos. Eles são chamados de Inserts. Clico aqui, vou em Plugin, EQ, equalizador, e escolho o EQ3 de 7 bandas, EQ3 7 Bands. Temos outras opções aqui, equalizador de uma banda, de 3 bandas. Isso nada mais é do que, deixa eu colocar o painel do equalizador aqui. Isso significa a quantidade de pontos que podemos processar em um equalizador. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos coloridos, que representam as 5 bandas aqui embaixo. E ainda temos 2 filtros, Low Filter e High Filter, um passa-altas e um passa-baixas, que somados às 5 bandas nos dá um total de 7 bandas. Isso significa que com um equalizador de uma banda eu somente posso ajustar uma banda de frequências por vez. Só posso reforçar ou cortar uma banda. Obviamente, com um equalizador de 7 bandas posso ajustar 7 bandas diferentes ao mesmo tempo. O efeito de ajuste de cada ponto é o mesmo. A quantidade de bandas do equalizador se baseia apenas na conveniência da operação, se necessito atuar, reforçar ou cortar em várias bandas ao mesmo tempo ou não. Essa é a única diferença entre as opções de equalizadores que temos aqui. No futuro, irei fazer um vídeo para mostrar com bastante detalhe o que significa todos esses knobs, esses botões giratórios. Agora, irei lhe mostrar um método de como trabalhar com o equalizador, na prática. Estamos trabalhando no violão, no trecho da música chamado Chorus. Antes de mais nada, é importante saber qual é o papel desse instrumento na música. Normalmente, violões acústicos, fazendo harmonia, servem para texturizar a peça musical. Não são os instrumentos principais. E nessa música, seu papel é dar um colorido diferente, com sua sonoridade metálica e rítmica, acentuando a mudança entre o trecho do verso e o trecho de coros, o que cria uma dinâmica sonora muito interessante entre esses 2 trechos da música. Então, o que vou fazer é me certificar que ele esteja aparecendo na mixagem. Eu sei que ele foi bem gravado, porém quando ouço tudo junto, todos os instrumentos, não consigo distingui-lo, não consigo ouvir bem o violão. Muito bem, a primeira coisa a fazer é aumentar um pouco o seu volume e ver se isso soluciona. Ficou melhor, já dá para ouvir, porém sua sonoridade me parece um pouco ainda nebulosa, um pouco fechada. Então volto a colocar seu volume onde estava. Aqui em -6, e vou apenas com a equalização e não com o volume tentar fazer com que o violão seja ouvido juntamente com os outros instrumentos. Primeiro vou aqui no filtro passa-altos, aqui onde diz HPF, e esse filtro também é chamado de Low Cut. Aqui temos então o filtro e com ele iremos cortar as frequências baixas, os chamados subgraves. Isso porque o que queremos do violão acústico não se encontra nas graves e subgraves, até porque os subgraves do violão não são ouvidos. Precisamos de graves no baixo, em guitarras distorcidas. Mas apesar dessas frequências graves e subgraves do violão não serem ouvidas, elas ocupam espaço e utilizam a energia dos alto-falantes, gastam a energia dos alto-falantes. Então vamos cortá-las. Me certifico do IN estar ligado e ajusto o botão frequência. E deixo por aqui em mais ou menos 120 Hz. O segredo aqui é que o corte não afete a sonoridade do violão. Vamos ouvir.
Mesmo com o corte aplicado, não tivemos uma alteração relevante na sonoridade, o que é bom, pois tiramos as subgraves, ganhando assim espaço na mixagem, e não precisamos alterar o som do violão para fazer isso. Agora irei timbrar o violão. Quando falamos em timbrar, falamos de gosto pessoal, mas de qualquer forma posso afirmar que ali pela região das frequências médias, graves, o violão costuma soar um pouco fanhoso e desagradável. Entenda que isso não pode ser considerado como uma regra, pois cada instrumento tem suas características próprias. E teremos que fazer uma varredura com um equalizador para encontrar a região do violão que soa mais desagradável. Isso costuma ocorrer ali entre 200 e 400 Hz, mas como disse antes, cada instrumento tem sua característica própria. Então pego esse ponto laranja, que corresponde à banda média grave, levanto bem e movimento para um lado e para o outro para encontrar os sons estranhos. Ao mover o ponto para um lado e para o outro, tudo que está próximo da frequência onde o ponto se encontra passa a soar com mais força. Mas haverá um local onde uma determinada frequência irá soar bem desagradável, e será nesse ponto onde deveremos aplicar um corte. Acompanhe meus movimentos e ouça com fones de ouvido. Perceba como utilizo a técnica de varredura para encontrar a frequência desagradável, para nela aplicar um corte. Nessa região, o som do violão não tem corpo nem clareza. Para mim, essas frequências em torno de 258 Hz do violão são inúteis e posso cortá-las sem medo. Então, faço um corte de 3 decibéis. Não esqueça, a regra número 1 da utilização de equalizadores. Tudo tem que ser feito com muita sutileza. Então vejamos como o violão está soando agora com este corte aplicado. Então, acho que a sonoridade ficou mais limpa, mais nítida, mais clara. A retirada dos graves e subgraves não alterou a sonoridade do violão. Agora o que irei fazer é encontrar a frequência onde esse violão soa melhor. Entenda que isso é uma coisa muito subjetiva, é uma questão de gosto. O que irei fazer é encontrar a região em que este violão, para mim, tem a melhor sonoridade para ser utilizada em conjunto com os outros instrumentos, para funcionar melhor com os outros instrumentos na mixagem. Vou fazer isso na região das altas, o ponto verde. Tentarei achar as frequências mais altas, as frequências legais, que não deixem o violão com uma sonoridade áspera. E quando as encontrar, irei enfatizá-las, reforçá-las um pouco. Eu gosto dessa sonoridade com brilho, enfatizando a levada rítmica. Então vou baixar um pouco, deixar aqui em 3 decibéis. Outra coisa, observe que no corte das médias graves eu usei um fator de Q mais ou menos alto, uma largura de banda estreita. E que no reforço que dei nas altas, o fator Q foi com valor baixo, resultando em uma largura de banda mais larga. Então, quando o fator Q for alto, a largura da banda é estreita. E quando o fator Q for baixo, a largura da banda é larga. Muito bem, temos agora o equalizador realizando 2 cortes e um reforço. Para terminar,
Vamos observar os controles de entrada e saída, input e output. Isso é muito importante porque quando usamos o equalizador, estamos na realidade alterando o volume das coisas, aumentando ou diminuindo. Devemos considerar o equalizador como sendo um botão de volume mais inteligente, que atua somente em uma frequência específica. Então, quando equalizamos, estamos na realidade subindo ou abaixando volumes em determinadas frequências. Sendo assim, estamos alterando o volume da trilha toda vez que realizamos um reforço ou um corte no equalizador. Então temos que verificar se não estamos deixando a trilha com o volume mais baixo ou mais alto depois de aplicar a equalização. Lembre-se que já encontramos o volume ideal para a trilha quando fizemos a mixagem estática lá no primeiro vídeo. Então o nosso objetivo na aplicação da equalização é apenas timbrar o instrumento e não alterar o seu volume. Vamos verificar para ter certeza que não haja alteração de volume. Caso a equalização deixe a trilha muito baixa, vamos compensar aumentando a saída. Caso a trilha fique muito alta, vamos compensar diminuindo a saída. O objetivo é que a trilha fique com o mesmo volume, com e sem equalização. Como você pode observar, tive que compensar o volume com um ganho de 1.4 decibéis na saída, porque os dois cortes que realizei diminuíram o volume geral da trilha. Ok, agora vamos ouvir o resultado da equalização que foi aplicado no violão. Toca. Na minha opinião, ficou bem melhor. As alterações não foram drásticas por si só. Os dois cortes e o reforço foram bem sutis, mas o efeito cumulativo, ou seja, a sonoridade junto com os outros instrumentos, fez com que esses ajustes sutis deixassem um violão mais claro, com mais brilho, menos abafado. O que quero mostrar é justamente isso: pequenos ajustes sutis de equalização em uma trilha individual são capazes de modificações bem marcantes quando a ouvimos juntamente com as outras trilhas. Isso se chama efeito cumulativo. Até agora, ouvimos apenas o violão em modo solo. Quando colocamos uma trilha em modo solo, emudecemos todas as outras trilhas, o que facilita o nosso trabalho de timbrar o som de um instrumento. Mas é justamente nesse ponto em que os novatos ou inexperientes em mixagem erram. Eu estou usando o modo solo aqui apenas para lhe mostrar o que podemos fazer com o equalizador. Na mixagem para valer, na vida real, eu nunca posso tomar decisões de equalização me baseando em uma escuta em modo solo. E a razão é simples. Não adianta eu fazer com que um instrumento soe maravilhosamente bem sozinho, porque quando ele for soar junto com os outros instrumentos, sua sonoridade irá ser modificada devido ao efeito cumulativo. Então, se é assim, temos que timbrar um instrumento o ouvindo juntamente com os outros instrumentos. Timbrar um instrumento apenas ouvindo o seu som em modo solo é perda de tempo. Devemos nos lembrar que o objetivo da mixagem é fazer com que todas as trilhas soem bem quando ouvidas juntas, ao mesmo tempo, em conjunto. Por isso, temos que trabalhar com equalização sempre dentro do contexto, sempre ouvindo as outras trilhas junto. Então vamos ouvir como as coisas estão soando agora.
As modificações na sonoridade do violão foram bem sutis, mas percebe-se que com a equalização aplicada, o brilho dado enfatiza a pegada rítmica do instrumento, o que é muito importante neste estilo de música. Além disso, nos livramos das frequências subgraves que somente iriam consumir energia dos alto-falantes. Com isso também aumentamos nosso teto dinâmico, o headroom. Então, devemos encarar a equalização como sendo um controle de volume inteligente que nos permite esculpir o som das trilhas. E farei isso em qualquer trilha que necessite esse ajuste, depois de eu ter aplicado a equalização e a compressão no Mix Bus. Nessa música, o violão foi um bom exemplo de um instrumento que precisava ser timbrado depois que apliquei a equalização e a compressão no Mix Bus. Aqui, o bom senso tem que pesar. Temos que colocar nossos ouvidos para trabalhar e procurar ouvir todos os instrumentos e vozes, todas as trilhas, para decidir se precisam ou não de ajustes de equalização. Talvez o vocal precise de mais clareza e que dele sejam retiradas as frequências estranhas. Talvez a bateria precise ser melhor timbrada. Talvez o baixo precise ser mais encorpado e ao mesmo tempo ser suavizado. Quem sabe tirar os sons dos dedos tocando nas cordas. Essas decisões são pessoais, são questão de gosto. Tenha sempre em mente a seguinte questão: precisamos equalizar tudo? A resposta é não. Somente devemos aplicar a equalização naquilo em que estamos com dificuldade para ouvir. Preparei uma tabela que mostra os 7 pontos a serem considerados na equalização. Caso você esteja interessado em obter uma, entre em contato conosco através do nosso e-mail comercial.musicaudio@gmail.com e você irá receber gratuitamente essa tabela. É isso aí. No próximo vídeo, iremos ver o compressor. Até lá!